Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos continuar nosso estudo sobre integrais, certo? Então, no vídeo passado nós falamos sobre o teorema fundamental do cálculo, as duas partes, onde nós vimos que a integração e a derivada, né, são processos inversos, e nós vimos que nós podemos usar, para calcular as integrais definidas, as primitivas, ok? Nesse nosso vídeo agora nós vamos então ver alguns exemplos e definir melhor apresentar melhor algumas definições, falar sobre integrais indefinidas. Nós estávamos falando até agora de integrais definidas, vamos falar de integrais indefinidas, que nada mais é do que uma forma de representar as primitivas, e vamos falar também do teorema da variação total, que também é, digamos que mais uma interpretação do segundo teorema, da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, ok? Então, passando aqui, né? Então, ambas as partes do teorema fundamental do cálculo estabelecem conexões entre as primitivas e as integrais definidas, ok? Então, a parte 1 estabelece que se a minha função f for contínua, então essa integral aqui, a até x do ft dt, é uma primitiva de f, certo? E a parte 2 afirma que se eu tenho uma integral definida de a até b, fx dx, eu posso calcular essa integral fazendo o quê? Achando a primitiva do meu f, né? Então, qual foi a função que foi derivada para chegar nesse f aqui? Achando a primitiva, esse fzão aqui, fazendo ele nos meus integrandos aqui, o superior menos o inferior. Então, a minha primitiva no lugar do x, o b, menos a primitiva no lugar do x, o a, certo? Qual a diferença das duas partes? Na primeira parte, a gente está com uma função, certo? Lembra, esse x aqui ele não é um valor, não é um número. O a é um número. Eu vou integrar a partir do x igual a esse númerozinho aqui, no caso o t, eu estou em t aqui, do t nesse númerozinho até o x. Quem é x? É um número que eu ainda vou passar. Quando eu passar, eu faço o cálculo e acho o resultado. Então aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho realmente um valor numérico como resultado. Essa é a diferença entre os dois. Mas os dois trabalham com a primitiva. Então aqui eu tenho a primitiva do meu f, certo? E aqui eu tenho o resultado, que eu também vou precisar da primitiva para chegar no resultado. E a gente precisa de uma notação conveniente para as primitivas que torne fácil trabalhar com ela. E aí, em virtude dessa relação dada pelo teorema fundamental do cálculo entre as primitivas integrais, é que a gente tem essa notação integral fx dx, onde eu não tenho o que? Eu não tenho os integrandos, os limitantes aqui, meu limite inferior, meu limite superior, né? Então aqui, integral da onde para onde, certo? Aqui eu não tenho. Por eu não ter essa definição, a gente diz que essa é a integral indefinida, ok? E o que é integral indefinida, então? É a primitiva, é basicamente isso. Eu quero saber qual a primitiva do meu f de x. A notação para eu perguntar qual é essa primitiva do f de x é isso. É a integral indefinida do meu f de x, certo? Então, a integral indefinida do meu f de x em relação a x é a primitiva em relação a x, função, né? Então, veja que aqui é tudo função. E, em outras palavras, se eu derivar esse fzão aqui, né? Eu tenho esse fzinho que está aqui dentro da integral indefinida. Então, por exemplo, nós podemos escrever isso aqui: integral indefinida de x quadrado dx. O que é integral indefinida de x quadrado dx? É a primitiva de x quadrado. Qual é a primitiva de x quadrado? Então, aquela regrinha lá, né? Soma mais 1 no expoente e pega também esse resultado e divide aqui. Então, soma mais 1 no expoente, pega o resultado e divide. Então, x a terceira sobre 3, a mais geral de todas é mais uma constante c, que pode ser qualquer valor real. Então, esse é o resultado dessa integral aqui. Ela é indefinida, ela dá uma função, que é a primitiva do x quadrado. Se eu derivar essa função, eu tenho x quadrado. Se a gente derivar, está aqui, né? Se a gente derivar x a terceira sobre 3 mais c,
tem x², né? Então, derivando aqui, pega o expoente, passa para frente multiplicando, diminui de 1. Vai ficar 3x² sobre 3. Divide o 3 com 3, x². Constante, a derivada da constante é 0. Então, x² mais 0, x². Ok? Então, então, toda vez que tiver com a integral e não tiver aqui meu limite inferior e superior, é uma integral indefinida. O que eu quero? Eu quero a primitiva do x². Quando eu tiver limitante inferior e superior, o que eu quero? Eu quero a integral definida. O que é a integral definida? É fazer o cálculo de qual é aquela área. Para fazer o cálculo daquela área, eu vou precisar da primitiva, né? Pegar a primitiva e aplico naqueles limites lá, né? Então, uma integral definida é um número, certo? Isso aqui vai me dar um número, um resultado. E uma integral indefinida é uma função. Isso aqui vai me dar uma função, ou uma família de funções, né? Que é a minha primitiva. E é por isso que normalmente a gente escreve nesse formato. Então, a integral do fx dx de A até B. Então, aqui é a integral definida. O que é a minha integral definida? É a primitiva, é a integral indefinida. Está aqui dentro, está bem aqui. Ou seja, é a primitiva do f de x, onde nessa primitiva eu vou aplicar o b, depois pego a mesma primitiva, aplico a e calculo a diferença das duas partes. Okay? E aí, essa eficiência então do teorema fundamental, percebam que aqui a gente não desenvolveu nada novo, né? Nós apenas definimos melhor, apresentamos melhor as notações e especificamos melhor. Isso é uma integral definida, aqui é uma indefinida, a indefinida é uma primitiva, é a primitiva do meu f de x, né? E eu posso estar usando então para fazer o cálculo que nós falamos no vídeo passado. E a eficiência de a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo vai depender do nossa capacidade de achar essas primitivas, tá? E aí, achar essas primitivas, então, envolve observar algumas tabelas de primitivas ou tabelas de derivadas. Tendo a derivada, consigo calcular a primitiva e vice-versa, ok? E ter, além disso, algumas técnicas de integração, que nós vamos falar daqui a pouco, né? As duas básicas nós vamos estudar a integração, a regra de substituição e a integração por partes, certo? Mas existem outras técnicas de integração, como integrações geométricas, integrações que trabalham com senos e cossenos, com funções trigonométricas, geométricas não, integrações trigonométricas, trabalham com funções trigonométricas. Existem várias técnicas, nós não vamos abordar tudo. Assim como também as tabelas de integrais indefinidas nós temos, elas também não são únicas, né? Nós podemos estar construindo tabelas dos mais variados tamanhos. Vamos ver aqui algumas mais usuais, que comumente aparecem, né? Então, cada fórmula pode ser verificada derivando-se a função do lado direito e obtendo-se integrando, né? Então, aqui, vamos lá. Integral indefinida de secante quadrado de x dx. Ou seja, o que eu quero aqui? Eu quero a primitiva do secante quadrado de x. Eu quero saber que função, se eu derivar, eu chego em secante quadrado de x. Então, se eu derivar, a função que me leva para secante quadrado de x é tangente de x mais c, se eu pegar a mais geral de todas, né? Por quê? Pois se eu derivar essa função aqui, então derivando tangente de x mais c, derivada da tangente de x é secante quadrado de x. Derivada do c, se é constante, é zero. Então fica só secante quadrado de x. Okay? Então aqui nós temos uma parte da tabela. Então algumas daqui, inclusive, nós já falamos antes, né? Então você tem o c vezes uma função, né? Aqui na verdade é mais uma propriedade, né? Eu posso pegar esse meu czinho aqui, que é uma constante, e tirar da integral. Assim como eu tiro lá da integral definida, eu posso também tirar aqui da integral indefinida. Então eu posso fazer c vezes a integral indefinida do f de x. Ou seja, se eu tenho uma função multiplicada por uma constante, eu posso achar a primitiva só da função e depois multiplicar essa primitiva pela constante. Se a minha função é uma constante, aqui eu chamei de k, a primitiva dela vai ser k vezes x.
Por que k vezes x? Porque se a gente aplicar a regra de derivação, né, o x aqui, 1 vai para frente, vai ficar x elevado a zero aqui, que vai dar 1, né? Vai ficar só o k, mais um c, que é uma constante qualquer, certo? A minha integral indefinida de x elevado a n, aquela regra da potência, soma mais 1 aqui no expoente, pega esse expoente e divide, né, também aqui embaixo. Então x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais c, constante qualquer, sempre para quando esse meu n é diferente de menos 1, né? Porque se ele for igual a menos 1, eu vou estar em 1 sobre x. E a primitiva de 1 sobre x, é o log natural de x. Mais geral de todos é o log do módulo natural de x. Log natural do módulo de x mais uma constante c. Se eu quero calcular a primitiva da exponencial de x, né? Então a integral indefinida da exponencial de x, a função que quando derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. E mais a minha constante, né? Se eu tenho a integral indefinida de uma função que eu posso chegar como a soma de duas outras funções, eu posso calcular separado. A integral indefinida só do f de x, ou seja, só a primitiva do f de x, e depois somar só com a primitiva do g de x. Se eu tenho um a elevado a x, esse a elevado a x ele vai ser a função que quando a derivada chega em a elevado a x é o ax sobre log natural de a, né? E várias outras funções também, por exemplo, funções trigonométricas. O seno de x, a função que quando o derivado leva para seno de x é o menos cosseno de x, né? Se eu derivar cosseno vai ficar menos seno. Como aqui está positivo, então o menos tem que estar aqui no cosseno, né? Mais o c. Todos sempre mais esse czinho que é a minha constante, que sempre zera quando eu derivo, certo? Então a primitiva do seno de x, a primitiva da secante quadrada de x é tangente de x, a primitiva do secante de x vezes tangente de x é secante de x. Por quê? Porque sempre que eu pegar do lado direito e derivar, eu vou ter exatamente o que eu tenho aqui dentro. Então a derivada é da tangente inversa de x, é 1 sobre x ao quadrado mais 1, ok? E assim vai. Então temos aqui uma tabela com vários termos, né? Com várias regrinhas que vocês podem estar utilizando aí. E aí, pelo parte 1 do nosso teorema fundamental do cálculo, a primitiva mais geral sobre um dado intervalo é obtida adicionando-se uma constante a dada primitiva, né? Então esse czinho que estava aqui em todas, né? E aí, adotamos a convenção de que quando uma fórmula para uma integral indefinida geral é dada, ela é válida somente em um intervalo, ok? Então, quando uma fórmula é dada, ela vale somente um intervalo. E assim a gente escreve, então, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado vai dar menos 1 sobre x mais c. A gente subentende que isso é válido no intervalo de 0 mais infinito ou no intervalo de menos infinito até 0. Por quê? Porque, como nós vimos no final do vídeo passado, essa primitiva aqui, essa integral aqui, se a gente definir aqui valores e for calcular a área, eu não posso incluir o zero. Por quê? Porque no zero tem uma descontinuidade. Ah, então está errado fazer isso aqui? Não, isso aqui não está errado, ok? Não está errado fazer isso aqui. Só que como eu estou com uma integral indefinida, eu não estou passando da onde para onde eu estou integrando, eu tenho que sempre ter em mente que eu só posso usar isso aqui aonde a minha função é contínua, em intervalos contínuos. Eu não posso aplicar essa regrinha aqui para um intervalo que tem descontinuidade no meio, ok? Com exceção das descontinuidades de salto, né? Mas se tiver descontinuidade no meio, que não seja de salto, eu não posso incluir aqui. Então, eu posso usar essa regra para calcular. Ah, eu quero a integral de 1 sobre x quadrado de menos 2 até menos 1. Eu posso usar aquela regra de pega a primitiva e pega o limitante superior menos a primitiva no limitante inferior? Posso, porque eu estou indo no intervalo de menos 2 a menos 1 que não inclui zero. Posso também aplicar se for um intervalo de 3 a 10. Qualquer intervalo, desde que o zero não esteja no meio desse intervalo. De menos 1 a 1, posso? Não, não posso, ok? Então a integral indefinida está subentendido que a gente vai trabalhar com essa integral indefinida para intervalos contínuos.
Esse é verdadeiro, apesar do fato que primitiva geral, né, ela tem que ser diferente de zero, ok? Então é aqui que a gente está colocando, né? Se meu x for menor que zero, essa é a regra. Se o x for menor que zero, essa é a regra. Então é a mesma regra, em cima e embaixo, certo? Por que está nesse formato? Porque o zero não faz parte, ok? Então essa é a minha primitiva. Essa outra questão aqui, acha a integral indefinida geral, né? Então aqui, integral indefinida, né? Não tem limitante, 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx, né? Então dx, para indicar que eu estou trabalhando na variável x, ok? Não tem limitantes, então eu quero a primitiva. Eu quero que função, quando derivada, resulta em 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x, né? Então, pela nossa tabelinha aqui, na verdade, mais propriedade, eu posso pegar só a primeira parte, achar a primitiva só da primeira parte e depois subtrair da primitiva da segunda parte aqui, né? Posso dividir em duas partes, ok? Então, eu vou fazer o que? Separar em duas partes. Além disso, esse 10x à quarta, esse 10 é uma constante, eu posso tirar. Mesma coisa esse 2, ele é constante, ele também pode sair. Então, vai ficar o que? 10 vezes a integral indefinida de x à quarta menos 2 vezes a integral indefinida de secante ao quadrado de x. Aqui, x à quarta, regra da potência, soma mais 1 e divide pelo expoente. Então, x à quinta sobre 5. Né? Secante ao quadrado de x. A primitiva de secante ao quadrado de x é tangente de x. Por quê? Porque se eu derivar a tangente de x, eu chego em secante quadrado de x. Mais c, que é a minha constante mais geral. Pronto, essa é a minha primitiva. A gente pode simplificar aqui, né? 10 dividido por 5, 2. Né? Então, 2x à quinta menos 2 tangente de x mais c. Então, essa é a função que, quando derivada, resulta em 10x à quarta menos 2 secante quadrado de x dx. Esse é o resultado, esse aqui. Okay? Outro exemplo. Esse exemplo já envolve a gente organizar um pouquinho a nossa função. Né? Então, quero a integral indefinida de cosseno de θ dividido por seno quadrado de θ de θ. Então, eu estou trabalhando com a minha variável θ, que o θ substitui o x que toda hora aparece, né? Então, se eu pegar lá nossas tabelas, né, ou consultar outras tabelas, provavelmente eu não vou achar exatamente aquilo lá, né? Não vou achar exatamente o cosseno sobre seno quadrado, ok? Mas lá eu acho que eu acho funções que eu posso aproveitar, certo? Então aqui, se eu reorganizar, o que eu verifico aqui, eu tenho um cosseno aqui em cima e aqui embaixo tem um seno quadrado, é seno vezes seno, né? O que eu posso fazer então? Eu posso pegar esse cosseno e dividir com um dos senos aqui, e eu posso pegar o seno daqui e deixar ele apenas 1 sobre seno, né? Então, 1 sobre seno e cosseno sobre seno. Se eu multiplicar aqui, eu tenho exatamente aqui em cima, né? Fazendo essa mudança, o que eu tenho? 1 sobre seno, ele vai ser o quê? Vai ser vai ser minha cossecante de θ, certo? 1 sobre seno cossecante de θ. E o cosseno de θ sobre seno θ vai ser a minha cotangente. Essa aqui, cossecante cotangente, ela aparece, ó, cossecante de x, cotangente de x. Qual é a primitiva dela? Menos cossecante de x mais c. Né? Então, para eu encontrar essa primitiva, eu tive que organizar. Perceba que a gente apenas organizou de uma outra forma para explicitar qual é a função, para eu poder encontrar, né, de uma forma mais clara, mais explícita, a primitiva lá. Outro exemplo, agora com uma integral definida. Então, eu quero achar a integral de x à terceira menos 6x dx, integrando de 0 até 3. Então, a primeira coisa é encontrar a primitiva. Depois de encontrar a primitiva, eu jogo nos limitantes. Então, a primitiva de x à terceira menos 6x.
E aqui a gente vai fazer já direto. Então pega só o x à terceira, primitiva do x à terceira, x à quarta sobre 4, certo? Soma mais 1 no expoente, pega o expoente também e passa dividindo, né? Por quê? Porque se eu derivar aqui, o 4 vem para frente, lá em cima fica 3, pega o 4 e divide com 4, fica só o x à terceira que estava aqui, né? Então essa é a primitiva só do x à terceira. Menos, agora a primitiva só do 6x. Primitiva do 6x, então mantém o 6 lá, né? Vou olhar só para o x. X é x à primeira, então de novo, regra da potência. Soma mais 1, vai dar x ao quadrado e divide por 2, né? X ao quadrado dividido por 2. Então, x à quarta sobre 4 menos 6x ao quadrado sobre 2 é uma primitiva daqui. Achei a primitiva e agora? Vou pegar essa primitiva e jogar nos limitantes aqui. Então, pego essa primitiva, no lugar do x eu coloco 3. Tá? Então, x à quarta sobre 4. X no lugar do 3. Então, 3 à quarta sobre 4. Então, 3 à quarta sobre 4. Menos 6 dividido por 2 dá 3. Está aqui, né? X ao quadrado no lugar do x3. 3 à terceira. Menos, aí é a mesma coisa, né? E aí é menos tudo isso aqui. Então, menos, inclusive a gente bota o parênteses aqui, ó. Menos a mesma primitiva, só agora botando 0. No lugar do x, então, x igual a 0 a quarta sobre 4. Menos 3, que é o 6 dividido por 2 ali. X elevado ao quadrado. X, 0 no lugar do x. 0 ao quadrado. Então, zero todo esse termo aqui, né? Vai dar 0 e 0. Fica só com esse termo aqui. E aí aqui é fazer as continhas, resultado menos 6,75. Então esse é o resultado dessa integral. Essa é uma integral definida. Aí a integral definida, primeiro a gente calcula a integral indefinida, ou seja, primeiro a gente calcula a primitiva, ok? Que é quem está bem aqui dentro. Se eu tivesse esse mesmo problema e não tivesse colocado de 0 a 3, tivesse apenas integral indefinida, então sem o 0 e o 3, de x à terceira menos 6x dx, eu iria parar bem aqui, né? Então não teria esse 0 e 3 aqui, e não teria essa parte aqui, né? Então eu iria parar só com o que está aqui dentro, mais aquela minha constante para eu poder ter a mais geral de todas, ok? Esse exemplo, integral de 0 a 2, 2x à terceira menos 6x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 dx. E depois interpretar em termos de área, ok? Então, primeira coisa, é uma integral definida. Mas para calcular a integral indefinida, a integral definida, eu preciso da indefinida, ou seja, eu preciso da primitiva. Então, bora achar a primitiva aqui dentro. Essa primitiva aqui dentro, né? Antes de eu passar, bora exercitar aqui, né? Então, antes de a gente ver lá o resultado. Então, 2x à terceira menos, então, eu sei que eu posso fazer a primitiva só desse pedacinho, menos o que está para cá para frente. Aí vem 6x mais, então eu sei que eu posso calcular a primitiva só daqui. Mais 3x ao quadrado mais 1, então a primitiva só daqui. Então, eu vou achar a primitiva desse e desse outro, separado, pequenas, né? E depois junto tudo, de acordo com os sinais aqui, né? Quando eu for calcular a primitiva 2x à terceira, esse 2 aqui, ele é uma constante, então esquece ele, pega só x à terceira. Primitiva do x à terceira é o quê? X à quarta sobre 4, né? E aí volta o 2, então 2x à quarta sobre 4. Aqui, menos 6, constante, esquece agora, pega só o x. Primitiva do x é x à primeira, primitiva do x ao quadrado sobre 2. Então, menos 6x ao quadrado sobre 2. Mais, aqui agora, 3 sobre x ao quadrado mais 1, a gente não tem direta essa primitiva, mas bora simplificar. Esse 3 aqui é uma constante, eu posso estar multiplicando. Então, 3 vezes o que? 1 sobre x ao quadrado mais 1. 1 sobre x ao quadrado mais 1, a gente inclusive já falou, né? É a derivada da tangente inversa de x. Tá? Então, olhando termo por termo separado, a gente consegue achar as primitivas de cada uma dessas partes. Tá? Então,
Primeira parte aqui, 2x à quarta sobre 4, menos 6x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes tangente inversa de x. Essa é minha primitiva. Essa é minha indefinida, mas eu quero calcular a área de 0 até 2. Então, pega essa integral aqui, essa primitiva aqui, de 0 até 2. Então, pego tudo isso aqui, coloco o valor 2, menos tudo isso aqui, colocando o valor 0. Tá? Quando a gente colocar o valor 0, vai zerar esse termo, né? 0 a quarta sobre 4 vezes 2 vai dar 0. Vai zerar aqui, 0 ao quadrado sobre 2 vezes menos c vai zerar. E aqui também vai zerar. A tangente de 0 é 0. Então a inversa aqui é 0. Também vai zerar. Então eu fico só com o termo que é substituindo todo x por 2, né? Que é o que está aqui, ó. Esse 0 aqui é exatamente tudo que zerou quando eu boto 0. Então eu fico com x a quarta sobre 4, né? Esse 2 com 4 aqui a gente já faz a divisão, né? Então esse meio aparecendo bem aqui. Então x a quarta, 2 a quarta, menos 3x ao quadrado, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 tangente inversa de x, mais 3 tangente inversa de 2. Então resultado menos 4 mais 3 tangente inversa de 2. Se eu quiser o valor exato, aí eu uso uma calculadora para calcular esse resultado aqui, né? Essa tangente inversa. Okay? Se eu fizer esse cálculo, um resultado exato, na verdade é aproximado, né? Porque vai dar aqui muitas casas decimais. O resultado aproximado com 5 casas decimais é menos 0,67855. Se a gente olhar o gráfico daquela função, que a gente tem isso aqui, ó. Aquela função lá, ó. Essa, então, não é essa aqui, 2x a terceira, aliás, desculpa, essa função aqui, 2x a terceira menos 6x mais 3 sobre x quadrado mais 1. Essa função aqui tem esse gráfico aqui, do 0 até o 2, onde eu estou integrando. Então ela tem parte positiva, ela tem parte negativa e parte positiva de novo. O que eu estou fazendo? Estou calculando essa área, estou calculando essa, somando tudo, ok? Se eu parasse, por exemplo, bem aqui, digamos que aqui seja 1,7 mais ou menos. O que ia acontecer? Na verdade, o que aconteceu aqui, né? Aqui deu negativo. Por que deu negativo? Porque essa área aqui negativa, ela é maior do que se eu somar essa parte com essa daqui, essa cinza. Então, essa parte azul ela é maior do que a parte em cinza. Então, eu tenho mais área negativa do que positiva. Se eu parasse por aqui, por exemplo, no 0,7 mais ou menos, eu teria mais parte cinza positiva do que parte negativa aqui. Então, meu resultado lá seria positivo. Né? Então, aquele acúmulo, lembrem, a gente fala em área, né? Apesar de fisicamente a área, do que a gente entende em termos físicos, não existe área negativa. Né? Mas a nossa área aqui, ela pode assumir valor negativo porque ela não representa a área de uma sala, por exemplo. Né? Essa área que vai ter alguma interpretação, como por exemplo, aquele exemplo lá do patrimônio. Né? A pessoa tem um patrimônio que está invertido. E aí tem época que aquela taxa de variação é positiva. Então aqui a taxa de variação está caindo, mas está positiva. Então eu estou acumulando. Apesar de que eu estou acumulando cada vez mais, eu estou acumulando. Então a minha área positiva aqui é que eu estou acumulando patrimônio. Em algum momento, aquela minha aplicação passa a ter uma taxa negativa. Então, quando eu tenho taxa negativa, o que acontece? A gente começa a perder, né? A gente começa a ser subtraído ali do meu patrimônio. Então, essa área negativa aqui, ela representa o quanto eu estou perdendo. Né? Se eu deixar chegar até aqui, eu perdi essa quantidade. Então, eu estava lá com uma aplicação, ela tinha uma taxa positiva, essa taxa foi caindo, eu estava acumulando as coisas, acumulando cada vez menos, mas estava acumulando. E aconteceu alguma coisa no mercado, ela passou a ser negativa. E aí foi até que chegou o máximo negativa dela. Então eu comecei a perder, foi subtraindo do meu patrimônio. Então essa área negativa significa que está subtraindo do meu patrimônio. E aí o mercado começou a melhorar de novo, aquela taxa que estava muito negativa foi
melhorando, foi ficando cada vez menos negativo, né? Eu ainda continuo perdendo, eu estou perdendo cada vez menos, até que em algum momento ela se torna positiva. O mercado se recuperou e agora eu estou recebendo, estou ganhando novamente, estou com uma taxa positiva. E aí ela está crescendo, eu estou ganhando cada vez mais. No acumulado daqui para cá, eu fiquei com um saldo negativo, eu mais perdi do que ganhei. Então meu resultado aqui é negativo, ok? Se eu continuasse por mais tempo, digamos que isso aqui continua, então em algum momento eu vou recuperar. Minha área aqui em cinza vai se tornar maior do que essa área em azul e eu começo a recuperar, né? Eu recuperei o que eu perdi e começo a ganhar mais ainda. E aí eu passo a ter valores positivos para o meu resultado, que aqui está negativo, ok? Mais um exemplo, então, calcular a integral de 1 a 9, 2t ao quadrado mais t ao quadrado, raiz de t menos 1 sobre t ao quadrado dt. Então aqui a gente só trocou, digamos, a gente só está trabalhando agora com uma nova variável que é o t, né? Mas sempre, assim, importante olhar para cá, qual é a minha variável? É t, então é t, tanto faz t, x, y, z, w, né? Integral, quero calcular a integral definida. Primeiro achar a primitiva e depois aplicar lá na minha regrinha. Aqui de cara, eu não tenho como calcular, né? Achar a primitiva de cara, mas eu posso tentar organizar como. Bora do que parece mais simples aqui. Então, eu tenho 2t ao quadrado mais t ao quadrado, raiz de t menos 1. Então, bora dividir em três termos, né? 2t ao quadrado dividido por t ao quadrado, mais t ao quadrado, raiz de t dividido por t ao quadrado, menos 1 sobre t, ok? Fazer aquela separação. Quando eu faço essa separação, o que acontece? 2t ao quadrado sobre t ao quadrado, né? Divide t ao quadrado com t ao quadrado e fica apenas o 2. Mais, né? Aqui, vai ficar t ao quadrado, raiz de t dividido por t. Então, divide t ao quadrado com t ao quadrado. Fica apenas com raiz de t. Que esse t é meio aqui, né? Raiz de t, t elevado a meio, mesma coisa, né? Menos, aí aqui fica 1 sobre t ao quadrado, né? Menos 1 sobre t ao quadrado ou t elevado a menos 2, né? Mesma coisa. Agora, né? Depois que eu fiz a separação e dividir, agora a gente consegue achar a primitiva, né? Então, a minha constante, a primitiva da constante, 2 vezes t. A primitiva de t elevado a meio, pela regra da potência, soma mais 1 e divide. E aqui também é uma potência, soma mais 1 e divide. Okay? Então, a primitiva do 2, 2t. A primitiva de t elevado a meio, 3 meios sobre 3, t elevado a 3 meios sobre 3 meios. A primitiva de t elevado a menos 2 é t menos 1 sobre menos 1. Ok? Organizando, vai chegar melhor, né? Então, 2t mais 2 terços de t elevado a 3 sobre 2, né? Faz o jogo de sinais aqui, mais 1 sobre t. Agora, pega tudo isso aqui, substitui onde tem t por 9. Então, aqui, ó, onde tem t, substitui por 9. Menos, pega tudo isso de novo, ó, tudo isso de novo, e onde tem t, eu coloco o valor 1. Então, onde tinha t, botei 1 agora. T elevado a 3 meio, 1 a 3 meio, 1 sobre t, 1 sobre 1. Okay? E por último, fazer aqui as continhas, né? As multiplicações, somas, potências, as continhas. Né? Pega uma calculadora para ajudar, se for o caso. A gente chega num número aqui. Né? 32, 4 nonos. Esse é o resultado dessa minha integral. Essa aqui, né? Essa é a minha integral. Então, primeiro a gente acha a integral indefinida e depois acha se eu estou com a integral indefinida, primeiro eu acho a indefinida, ou seja, acho a primeira primitiva e depois jogo nos limitantes. Né? E o teorema fundamental do cálculo, ele tem muitas aplicações. Né? Ele tem aplicações, assim, só um, esquecendo aqui, né? A gente está trabalhando no intervalo de A até B, né? Então, diz que ela tem que ser contínua de A até B, e f é qualquer primitiva desse fzinho. Então, se eu derivar esse fzinho, eu chego no fzinho. Então, a minha equação, ela pode ser também reescrita assim, olha.
a integral de A até B da derivada da primitiva, né, é igual a primitiva no B menos a primitiva no A. O que essa notação aqui ela nos traz? Ela nos traz o chamado teorema da variação total. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação, então esse derivada do meu f de x, derivada da minha primitiva, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui uma variação, derivada é uma variação, né? E eu vou acumular essa variação de A até B. E eu calculo assim. Então, a nossa integral definida, ela é o que a gente chama de variação total. O que a gente chama de teorema da variação total, né? Então, se eu integrar uma taxa de variação, eu tenho minha variação total nesse intervalo, de A até B. Então, é uma aplicação, uma representação, né? De novo, uma interpretação do que está falando. Então, por exemplo, se eu tenho... então, se eu tenho lá, por exemplo, a minha função posição, vou integrar a minha função... desculpa, se eu tenho a minha função velocidade, né? E eu vou calcular a variação dessa velocidade. Nesse cálculo da variação da velocidade, eu estou achando ali a minha distância, o quanto eu percorri, né? Então, quando a gente aplica nesse formato aqui, para achar a posição, então, o que eu estou vendo aqui, eu tenho, olha, a minha variação da velocidade. A minha variação da velocidade é o quanto eu estava na velocidade lá no tempo 2 menos o quanto eu estava na velocidade no tempo 1. Então, qual foi a minha variação total? Essa taxa de variação aqui é a minha posição. Então, isso aqui vai me dar a minha posição em termos de taxa de variação, ok? Então, só mais uma interpretação. E é isso aplicado, como a gente já colocou, a economia, a física, a química, a biologia e vários outros exemplos, certo? Nós vamos agora falar de uma regra, de uma técnica de integração que é chamada regra da substituição. Okay? Então, até agora nós vimos casos em que a gente conseguia organizar, ou estava explícita ali os termos separados para eu poder calcular, achar a primitiva, ou a gente reorganizava a função para encontrar a primitiva. Mas nem sempre só reorganizar a função ajuda, ok? E aí então nós temos uma regra chamada regra da substituição. Exemplo, eu quero calcular a primitiva de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado, ok? Então essa função aqui, mais que eu tente organizar e esteja com várias tabelas de primitivas ou de derivadas na mão, dificilmente eu vou conseguir achar de cara aqui qual é a primitiva dessa função. Mas eu consigo. E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai tentar simplificar. Como a gente vai fazer a simplificação? Substituindo termos da minha função. Para eu fazer essa substituição, o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar, olha, tem um termo. Então, por exemplo, eu vou pegar esse termo aqui, 1 mais x ao quadrado. Tem aqui um termo, 1 mais x ao quadrado. E esse termo, se eu derivar, qual vai ser? Se eu pegar só 1 mais x ao quadrado, vou pegar só 1 mais x ao quadrado. Qual é a derivada de 1 mais x ao quadrado? Vai dar 2x, né? A derivada de 1 vai zerar, o 2 vem para cá para frente, aqui vai dar 1. 2x a primeira, 2x. Então aqui eu consigo enxergar aqui, olha, aqui eu tenho uma função que é 1 mais x ao quadrado. E bem aqui aparece o que? Exatamente a derivada dessa função, olha, 2x, está bem aqui. 2x é a derivada desse termo aqui. Então, para aplicar a regra da substituição, é isso que a gente tem que procurar. A gente tem que escolher, dentro do que a gente está trabalhando, uma parte da minha função, onde eu consigo, ainda na minha função que está aqui, encontrar o que seria a derivada daquela parte lá. Ok? Então, para tentar
deixar mais claro aqui. Então lá a integral, né, de 2x, só um momento aqui, pessoal. Integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Ok? Então isso aqui que eu tenho, né? O que acontece? Acontece que se olhar bem aqui, se eu pegar só esse termo, 1 mais x ao quadrado, e eu derivar, né? Então a derivada de 1 vai dar 0, que é uma constante, mais derivada de x ao quadrado, 2x a primeira. Ok? Isso aqui é o que? 2x. Bem, esse 2x ele aparece bem aqui, tá? Então isso que eu vou observar. Tem uma funçãozinha aqui interna, eu tenho a derivada dessa função aqui interna. Então eu vou aproveitar isso para tentar representar de uma outra forma. Então a gente vai introduzir alguma coisa extra. Esse introduzir alguma extra, nós vamos, na verdade, mudar a variável que nós estamos trabalhando. Nós estávamos trabalhando em x, nós vamos trabalhar numa nova variável que eu vou chamar de u. Posso dar qualquer nome que eu quiser para essa nova variável, vou chamar aqui de u, ok? Então eu vou pegar, vou chamar de u aquela minha função interna lá, 1 mais x ao quadrado, ok? 1 mais x ao quadrado vai ser a minha função aqui, essa é a minha função interna. Vou chamar agora ela de u, tá? Ela agora passa a ser u, certo? Se eu pegar esse u e derivar ele em relação a x, se eu derivar u em relação a x, então quem é u? 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 mais x ao quadrado em relação a x é 2x, certo? É 2x. Pensando nesse du e nesse dx como diferenciais, o que eu tenho aqui é o seguinte. Meu du ele é igual a 2x dx. Tá? Meu du é igual a 2x dx. 2x dx. Então, olha, 1 mais x ao quadrado é u. Então, integral de 2x raiz de u dx. Eu fiz uma substituição. Mas, eu estou integrando em x, aqui está u. Então, bora substituir para ficar tudo em u. 2x dx é quem? É du. Ok? Então, aqui é integral de raiz de u du. Tá? Então, eu mudei a minha variável. Quando eu fiz essa mudança da variável, ficou mais simples. Por quê? Porque raiz de u, eu sei como calcular, certo? Integral de u elevado a meio du. Então, soma mais 1 e divide, né? Então, vai ser 1 elevado a 3/6, né? Dividido por esse 3/6, certo? E agora, por último, substitui de volta. Quem é u? U é 1 mais x ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado. Esse é meu u, ok? Ele está elevado aqui a 3/6
dividido por 3/6, né? E aí, bora botar aqui 2/3, né? Multiplicado pelo inverso, né? 2/3. Então essa é a primitiva dessa função. Como eu comprovo? Fazendo a derivada aqui. Quando eu fizer a derivada dessa função aqui, o que acontece? Eu tenho que chegar que existe uma função externa, que é a função 3/6 aqui, né? E tem uma função interna. Então a gente tem que aplicar aquela regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia lá de derivadas? Então vou derivar o que está aqui fora e depois multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então olha, derivada do que está aqui fora é essa parte aqui. E depois multiplicar pela derivada daqui de dentro. É esse 2x que apareceu bem aqui. Então essa minha regra da substituição, ela é uma forma, digamos assim, de quando eu cheguei numa derivada que veio pela regra da cadeia. Se a minha derivada veio pela regra da cadeia, então eu consigo desfazer, né, reverter o processo usando essa minha regra da substituição. É por isso que eu preciso achar a relação entre uma função e sua derivada dentro da onde eu estou trabalhando, né? Então, olha, está aqui a possível função para eu substituir e sua derivada. Adiantaria eu pegar tudo, raiz de 1 mais x ao quadrado? Olha, bora pegar e bora dizer que o meu u é igual a raiz de 1 mais x ao quadrado. Se o meu u é raiz de 1 mais x ao quadrado, na hora que eu derivar, vai aparecer um termo que não vai estar tão simples para mim aqui. Vai aparecer vai aparecer 1 sobre 2 raiz de 1 mais x ao quadrado, certo? Vezes 2x. Que não vai me ajudar tanto, certo? Porque eu não vou achar direto a derivada, essa derivada aqui, para poder fazer a substituição, ok? Então eu preciso disso. Então minha regra da substituição é essa. Substitui, então tá aqui o resultado aquele mesmo que a gente colocou lá no papel, né? Substitui, então eu tô tentando desfazer a regra da cadeia, essa é a ideia. Olha, eu tenho uma função, tenho uma interna a ela, e essa interna aqui, eu estou vendo a derivada dela aqui do lado, multiplicando. Ou seja, veio da regra da cadeia. Tenho uma função, interna a ela, tem outra função, e bem aqui do lado eu estou vendo a derivada dessa função interna. Então essa aqui provavelmente veio da regra da cadeia. Se veio pela regra da cadeia, então aplica a regra da substituição. Okay? Então é isso que a gente está fazendo aqui, esse slide todo aqui para explicar o que eu me expliquei para vocês agora no exemplo, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Encontrar a primitiva de x à terceira cosseno de x à quarta mais 2 dx. O que eu percebo aqui, assim, então, se eu for olhar lá as tabelas, eu não vou conseguir achar uma direta. Se eu tentar fazer aquela, bora aplicar aqui cosseno do A, cosseno A mais B, cosseno A vezes cosseno B mais seno A. Então, a gente pode trabalhar de várias formas. Se a gente for tentar trabalhar pela trigonométrica, é capaz de a gente complicar mais. Mas quando eu olho aqui, o que eu percebo, olha, tem minha função cosseno e dentro dela tem outra função. A primeira coisa que eu observo é isso, olha, eu tenho uma função e dentro dela tem outra função. Então, esse que está interno, qual é a derivada dele? A derivada está aparecendo aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar x à quarta mais 2 e derivar, qual é a derivada de x à quarta mais 2? Então, passo 4 para frente, fica x à terceira,
derivada do 2 é uma constante que vai dar zero. Então vai ser 3x à quarta. Desculpa, 4x à terceira. 4x à terceira vai ser a derivada aqui do x à quarta. Então, se eu pegar u, disser que x à quarta mais 2 é u, a derivada vai ser 4x à terceira. O x à terceira está bem aqui, mas o 4 não está. O 4, ele não está, mas ele é uma constante. E fazer essa constante aqui aparecer, digamos que ela é relativamente simples, né? A constante a gente pode tirar e colocar assim, para trabalhar antes e depois, né? Então a gente consegue organizar. O importante é que eu vejo, olha, o termo principal da função x à terceira, ele está aparecendo lá. E aí, então vamos fazer a substituição. Então aqui é x à quarta mais 2 é meu u. E a derivada do u é x à quarta, 4x à terceira dx, certo? Dx. Então, x à terceira dx é que eu vou usar. Como eu vou fazer para esse 4 aparecer aqui? Multiplica e divide, né? Qualquer função, se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, né? Desde que esse número não seja zero, óbvio, não muda, né? Então, eu vou pegar essa função aqui, multiplicar por 4 e dividir por 4. E assim o 4 aparece novamente. Ok? Então, vamos lá. Então, o meu x à terceira dx vai dar o quê? Vai dar du sobre 4. Que é exatamente que ele multiplica e divide por 4. Eu falei para você, né? Então, x à terceira dx é meu du. E o meu u é o x à quarta mais 2. Então, essa integral aqui, cosseno x à quarta mais 2, vai virar u. E o x à terceira dx vai virar o quê? 1/4 du. Esse 1/4 eu posso tirar aqui, né? Então, quando eu estava falando da constante, ela pode sair. E eu fico só com cosseno de u du. Qual é a primitiva da cosseno de u du? A primitiva do cosseno de u é o seno de u. Então, seno de u, aí multiplica por 1/4 novamente, a mais geral mais c. Quem é o u? A gente só substitui de volta. O u é x à quarta mais 2. Então, x à quarta mais 2. Bota o de volta no lugar do u. Então, essa é a função. Se eu derivar essa função, a gente chega aqui. X à terceira cosseno e x à quarta mais 2. Exatamente como aplicando a regra da cadeia, né? Então, derivada do 1/4, deixa 1/4 lá. Derivada do seno é o meu cosseno. Aí repete tudo que está aqui dentro, né? Então, repete tudo aqui dentro. Derivada de quem está aqui dentro vai dar 4x à terceira. Aí pega e multiplica tudo por 4x à terceira. Aí está aqui x à terceira. Aquele 4 vai dividir com 4 que está aqui fora. Ok? Então, essa é a minha regra da substituição. E a ideia por trás da regra de substituição, então, é substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples, né? Então, a gente não fugiu, entre aspas, do problema da integração, mas a gente conseguiu representar de uma forma mais simples, porque nessa forma mais simples eu consigo ver ali a regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia que foi usada. Então, na regra de substituição, a ideia é essa, pensar que isso aqui veio da regra da cadeia. Se veio da regra da cadeia, então eu tenho uma função externa que foi derivada com uma função interna. E multiplicada a ela está a derivada da parte de dentro. Então, é isso que eu tenho que encontrar na regra de substituição. A parte interna de uma determinada função e a sua derivada ali multiplicando. Ok? Então, esse nosso vídeo nós vamos encerrar aqui, para não ficar muito extenso. E nosso próximo vídeo a gente vai estar encerrando o nosso conteúdo, então verificando a integração por parte. Ok, pessoal?